Fala, gente boa! Tudo bem ou não? Ó, último vídeo antes da votação para prefeito nesse segundo turno. Vou falar sobre as principais pesquisas que acabaram de sair agora mesmo com os últimos resultados. E olha só, no Brasil inteiro a eleição tá pegando fogo. Tem empate de 50-50, tem disputa de 51-49. Você vai ficar impressionado com o quanto que essas eleições estão disputadas agora nesse segundo turno. A gente vai fazer um panorama aí sobre as principais capitais brasileiras para dar esse resultado que mostra, inclusive, tendências. A gente vai analisar junto essas tendências aqui. Por quê? Porque tem tendência assim, o candidato vem subindo, e apareceu subindo de novo nessa pesquisa. E outros que estavam caindo, que estavam liderando, não estão mais, enfim. Tem muita coisa indefinida, mas tem caminhos que a gente pode apontar por conta da curva das pesquisas, para cima ou para baixo. E isso pode indicar os vencedores. E olha só, os grandes concorrentes são justamente bolsonaristas e petistas, e lulistas, na verdade. Não vou nem dizer petistas, porque tem gente que não é do PT, mas é da tal da frente ampla dos partidos que fazem parte do governo Lula, inclusive candidatos que são apoiados pelo Lula, mesmo não sendo candidatos do PT. E não estou falando só do Guilherme Boulos em São Paulo, que é do PSOL, não. Estou falando de candidatos do MDB, candidatos de outros partidos que fazem parte da base do governo, que tem ministério no governo, e o PT não lançou candidato nessas capitais, ou lançou candidatos que não chegaram no segundo turno, e agora no segundo turno existe uma condição de apoiar esses candidatos que estão lutando contra bolsonaristas. Você vai entender tudo nesse vídeo aqui. Vem comigo, que depois desse vídeo aqui, só na apuração amanhã que eu volto a botar as caras aqui, ok? Ao vivo, inclusive. Mas vem comigo, que eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República, estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português que todo mundo entende. E ó, já te peço rapidinho, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo, mas você sabe que o YouTube não avisa todo mundo mesmo, então se você quiser mesmo ser avisado, você entra no nosso grupo de WhatsApp, que lá o link chega primeiro de qualquer conteúdo que eu publique aqui, ok? Aqui embaixo, na descrição, tem um link para você clicar e entrar direto no grupo. Também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse canal no ar. É graças a ele que eu consigo fazer esse trabalho aqui, junto com você todos os dias. Aqui embaixo tem o Seja Membro, que é um botão para você virar membro do canal e é uma das maneiras de contribuir. E aqui em cima tem essa chave Pix, que é, inclusive, a maneira mais utilizada pelas pessoas que colaboram. Aqui você consegue contribuir quando quiser e com quanto você puder. Mas vamos logo, você deve estar com pressa de saber os principais resultados. Obviamente que a gente vai começar com a maior cidade do país, São Paulo. Tem duas pesquisas que saíram hoje, na véspera da votação, que demonstram lá o Nunes na frente. O Guilherme Boulos melhorou, mas não o suficiente para virar ou para encostar demais no Ricardo Nunes. A tendência é que o atual prefeito de São Paulo, que é apoiado pelo Bolsonaro, seja reeleito amanhã. Datafolha em São Paulo, votos válidos, Nunes tem 57% e Boulos 43%. Todas as pesquisas de hoje já falam em votos válidos, ou seja, já excluem aquele voto que é o indeciso, que é o voto nulo, né, que é considerado o voto nulo. Somente aqueles votos dos eleitores que já têm um candidato definido. Então essa é a indicação de votos válidos. O Datafolha publicou essa pesquisa, a Quaest mostrou uma outra pesquisa diferente. Votos válidos, Nunes tem 55% e Boulos 45%. Importante, só vou falar de pesquisa Datafolha e Quaest nesse vídeo aqui, que são os dois institutos que mais acertaram resultados, tanto na eleição de 2022, quanto no primeiro turno dessas eleições agora. São realmente os institutos que têm a metodologia de maior credibilidade e que chegaram mais perto do resultado final das votações. Então, tem um monte de outros institutos, aí não falta instituto, né? Só que tem institutos que ficaram muito longe do resultado. Então eu nem selecionei esses institutos, só fui naqueles, os campeões de credibilidade, Datafolha e Quaest, aqueles que se aproximam mais do resultado final das eleições. Então você viu aí, para Quaest a eleição vai ser um pouco menos folgada para o Nunes, mas mesmo assim tem uma distância considerável de 10 pontos percentuais, 55-45. Essa diferença pode mudar de hoje para amanhã? Pode mudar, não sei se o suficiente para uma virada, mas pode mudar por quê? Porque o que a gente está vendo é uma trajetória de subida do Guilherme Boulos, vem subindo, ele estava com 40, 39, 40, vem subindo, agora está com 45, e o Ricardo Nunes, que estava muito folgado lá em cima, vem em trajetória de queda. O problema é que essas trajetórias estão lentas, então é difícil que haja uma mudança de cenário de hoje para amanhã,
tudo indica que o Ricardo Nunes seja eleito. A mesma coisa vale para Belo Horizonte. O Fuad Nauman, que é o atual prefeito, deve ser reeleito amanhã. Segundo o Datafolha, ele tem 53% dos votos válidos e o Bruno Engler, do PL, tem 47%. Bruno Engler, que é um bolsonarista de carteirinha, que já tinha tentado ser prefeito na eleição passada, tomou uma lavada do Alexandre Calil, perdeu no primeiro turno. Agora, nessas eleições, ele chegou em primeiro no primeiro turno, só que foi ultrapassado, a coisa virou para o lado dele e o Fuad está na frente com 53-47%, segundo o Datafolha. A Quaest aponta uma eleição um pouquinho mais apertada. Fuad 52%, Bruno Engler 48%. Mais ou menos o que está dando o Datafolha, com uma diferença aí de 1 ponto percentual em relação a outra pesquisa. Mas também a mesma tendência, Fuad reeleito e Bruno Engler amargando mais uma derrota, mais do que merecida, que todo castigo para bolsonarista é pouco. E vamos seguir, que também tem Fortaleza. Essa eleição, meu amigo e minha amiga, essa eleição a gente não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque o André Fernandes, do PL, que é o candidato bolsonarista, liderou a eleição inteira. Inclusive, segundo turno inteiro, ele tinha uma vantagem relativamente confortável. Só que, de repente, o Evandro Leitão, que é do PT, partido do Lula, aqui é uma disputa direta entre candidato do Bolsonaro e candidato do Lula. O Evandro Leitão começou a subir, foi se aproximando, chegou a um ponto que os dois são considerados empatados no limite da margem de erro. A eleição lá, aliás, nem no limite, porque a margem de erro lá é de 3 pontos percentuais. Se eles tivessem 6 pontos de diferença, ainda assim seria empate técnico. Mas segundo o Datafolha, o André Fernandes tem 51%, o Evandro Leitão 49%. Qual que é o ponto-chave aí? O Evandro Leitão tem trajetória de alta, ele vem subindo nas pesquisas, e o André Fernandes vem caindo nas pesquisas. O que demonstra que de hoje para amanhã essa virada pode se sacramentar e o Evandro Leitão vencer as eleições de forma muito apertada, mas pode acontecer. E olha, bota apertada nisso, viu? A Quaest foi publicada agora minutos atrás e olha o resultado. 50-50 para os dois. Evandro Leitão e André Fernandes têm 50% dos votos, segundo a pesquisa Quaest. A pesquisa Quaest, bem especificamente, é a campeã de acerto, tanto em 2022 quanto agora no primeiro turno. Até mais que o Datafolha. Então, agora, inclusive ela fez pesquisas em várias capitais do Brasil, ela foi contratada pelas afiliadas da TV Globo, nas emissoras regionais. Ela é a pesquisadora oficial da Globo. Antes era o Ibope, você lembra? Antigamente era Ibope e Datafolha. O Ibope não existe mais, criou um outro instituto, o IPEC, que não acerta tanto, então a Globo ignorou o IPEC e adotou uma outra instituição, um outro instituto de pesquisa que tem um nível de acerto muito alto, justamente o Instituto Quaest. E aí tá aí, 50-50. De novo, trajetória de alta para o Evandro Leitão, trajetória de queda para o André Fernandes. Se eu tivesse que apostar uma grana, eu apostaria que o Evandro Leitão vai ganhar a eleição em Fortaleza. Apertado, mas vai ganhar. Mas vamos aguardar, amanhã a gente vai estar aqui na apuração, ao vivo, para você acompanhar junto comigo os principais resultados. Aliás, os principais não, vamos dar todos os resultados do segundo turno. São 52 cidades disputando o segundo turno no Brasil e amanhã, ao vivo aqui com você, eu vou transmitir o resultado de todas as 52 cidades. Vem comigo. E vamos seguir que tem mais. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem virada. Sim, virada. Rose Modesto tem 51% e Adriane Lopes 49%. A Adriane Lopes é a atual prefeita, liderou as pesquisas o tempo inteiro e hoje, na última pesquisa Quaest, ela perde a liderança para Rose Modesto. A Rose Modesto já foi vice-governadora de Mato Grosso do Sul, a Adriane Lopes é a atual prefeita de Campo Grande. A Rose Modesto, então, virou 51-49, apertadíssimo, mas, de novo, você tem a Rose Modesto em trajetória de subida e a Adriane Lopes em trajetória de queda. O que indica, o que tudo indica, se continuar esse movimento de hoje para amanhã, e é possível que continue, a Rose Modesto vai virar prefeita de Campo Grande, vai destronar a atual prefeita que está tentando a reeleição. Cuiabá, querido e querida, o bicho está pegando igual em Fortaleza, olha isso. Abílio Brunini e Lúdio Cabral têm 50% dos votos cada um. Sim, aqui é de novo uma disputa entre o candidato do Bolsonaro e o candidato do Lula. O Abílio Brunini é do PL e o Lúdio Cabral é do PT. Foi até uma surpresa
o PT ter chegado ao segundo turno em Cuiabá, porque é uma capital extremamente bolsonarista. O que se esperava lá é que 2 candidatos de direita estivessem no segundo turno, e para surpresa de muitos, inclusive a minha, o Lúdio Cabral do PT chegou ao segundo turno, e desde que ele chegou ao segundo turno, ele não para de crescer. Cresceu o tempo inteiro, veio reduzindo a diferença dele para o Abílio Brunini, e agora, no dia anterior à votação, crava um empate de 50-50. Também, se eu tivesse que apostar um dinheiro, apostaria que o Lúdio Cabral do PT vai ganhar a eleição. Por quê? Porque ele vem em trajetória de alta, vem subindo, e o Abílio Brunini vem caindo. E o Lúdio Cabral vem subindo muito. Ele praticamente arrebanhou todos os votos dos outros candidatos que não chegaram ao segundo turno. O Abílio Brunini teve 40 e tantos por cento dos votos, ganhou uma merreca de voto agora no segundo turno, e o Lúdio Cabral ganhou mais de 25% dos votos desde o final do primeiro turno para agora. Então, a minha aposta é em vitória do Lúdio Cabral, que vai ser uma grande surpresa o PT ganhar a eleição em Cuiabá. Eu aposto que vai ganhar e eu quero só ver. Porto Alegre. Porto Alegre, resultado esperado, vitória do Sebastião Melo, 63% dos votos válidos, a Maria do Rosário do PT, 37% dos votos válidos. Sebastião Melo é do MDB, mas embora ele seja do MDB, um partido que tem ministérios no governo Lula, ele é bolsonarista. Sim, existem bolsonaristas fora do PL, que é o partido do Bolsonaro. Tem em alguns outros partidos, inclusive em partidos que fazem parte do governo Lula. É um bolsonarista. Eu estou abismado com esse resultado, ainda mais com essa folga na possível votação. Por quê? Porque o Sebastião Melo destruiu Porto Alegre. Acabou com Porto Alegre, né? E aí a gente viu, apareceu o tanto que ele abandonou Porto Alegre na enchente, que a gente viu que nem manutenção nas bombas de água lá do bombeamento dos diques de proteção da cidade ele deu, e por conta disso as bombas falharam, não bombearam a água e a cidade virou uma lagoa. Mas o gaúcho de Porto Alegre parece que gosta de sofrer, e aí quem sou eu para questionar o masoquismo das pessoas? Não sou gaúcho, não moro em Porto Alegre, então não tenho nada a dizer a não ser que vocês querem sofrer, que sofram. E tudo indica que Sebastião Melo vai mesmo vencer as eleições, 63% a 47%. Belém. Belém é um candidato da frente ampla do Lula contra um bolsonarista daqueles estridentes, barulhentos, violentos, agressivos, que é o Peruquinha, né? O Igor Normando é primo do governador Helder Barbalho, do MDB, tem 59% dos votos, e o tal do delegado Éder Mauro, que é o Peruquinha, tem 41%. Esse Éder Mauro é violento mesmo, literalmente, tá? Literalmente violento. É uma pessoa assim, que devia ser expurgada da política. Não tem lugar na política, não deveria ter, pelo menos, pra gente que faz o que esse cara faz. Mas tá lá, é deputado federal, tá disputando a eleição para prefeito, mas vai voltar para Brasília com o rabinho entre as pernas, porque vai perder a eleição. O Igor Normando é do MDB, que faz parte do governo Lula, e o Lula, inclusive, esteve lá em Belém para poder demonstrar apoio à candidatura. E o Éder Mauro é do PL do Bolsonaro, mais um bolsonarista que vai perder a eleição. Nem é preciso muito esforço para fazer a aposta, né? Goiânia, outra situação que envolve 2 candidatos de direita. Você vai ver que tem mais uma pelo menos, tá? Mabel, que é o Sandro Mabel, tem 54% dos votos válidos, e Fred Rodrigues, 46%. Aqui são 2 direitistas. O Sandro Mabel é o candidato do governador Ronaldo Caiado, que é um ruralista, que é um cara que até ontem era bolsonarista, mas foi só ele lançar esse candidato. E foi só ele falar que tinha intenção de se candidatar a presidente em 2026 que ele virou inimigo do Bolsonaro. O Bolsonaro virou a metralhadora para cima do Caiado e começou a atirar. Lançou um candidato em Goiânia, mas vai dar com os burros na água. O Fred Rodrigues é um cara que mentiu que era formado em Direito, a faculdade desmascarou ele é apoiado, entre outras pessoas cretinas, pelo Gustavo Gayer, aquele que se deu mal ontem na operação da Polícia Federal, e vai perder a eleição em Goiânia, o que eu acho é pouco, embora Goiânia também está naquela situação, né? O ruim e o pior, infelizmente. Mas enfim, se o goiano gosta de sofrer, de novo, quem sou eu para dizer para o goiano que ele não vai sofrer? Que sofra então. Natal. Paulinho Freire tem 53% dos votos e Natália Bonavides 47% dos votos. O Paulinho Freire é do União Brasil e a Natália Bonavides é do PT do Lula. Ele não chega a ser assim um bolsonarista de carteirinha, mas tem ali uma proximidade com o Bolsonaro. Agora, o que a gente está vendo nessa eleição também é uma trajetória de subida da Natália Bonavides e uma trajetória de queda do Paulinho Freire, que tinha uma vantagem maior. Não dá para saber se de hoje para amanhã há tempo de uma virada.
O que a gente aposta aqui é que se tiver na margem de erro, né, são 3 pontos percentuais, ou seja, a situação pode estar completamente invertida e pode estar 53 a 47 para a Natália Bonavides, embora, claro, que seja muito pouco provável que a diferença seja tão grande. Mas, assim, tudo indica que o Paulinho Freire ganha a eleição, embora exista, sim, uma chance da Natália vencer a eleição por conta dessa trajetória de subida que ela vem vindo nas pesquisas. Aguardemos para ver, vai ser também uma eleição bastante disputada. Curitiba, outro lugar entre a disputa entre o ruim e o pior, né? Enfim, o pessoal do Sul tem, não dá para falar muito sobre isso, mas o pessoal do Sul tem uma cabeça meio estranha, assim, né? Disputa entre dois bolsonaristas, um disputa com o outro, quem é mais bolsonarista, né? A gente tem lá o Pimentel, que é o Eduardo Pimentel, só confirmar o nome dele aqui que eu esqueço. Cadê? O Eduardo Pimentel, 50%, Eduardo Pimentel do PSD, do partido do Ratinho Júnior, que é o atual governador, que lançou o Eduardo Pimentel. Inclusive tem a história louca lá, porque o Bolsonaro indicou o vice do Eduardo Pimentel, é do PL, só que ele se bandeou para outra candidata. Ele simplesmente ignorou o candidato dele, que ele firmou o compromisso e foi para o lado da tal da Cristina Grêmio, que é do PMB, um partido nanico, ninguém entendeu muito bem, mas ela é tipo um Pablo Marçal de saia, segundo ela própria disse. Só que Pimentel tem 55% dos votos e Cristina Grêmio tem 45% dos votos. A Cristina Grêmio, entre o ruim e o pior, ela é o pior, sem dúvida nenhuma. Ela é negacionista da ciência, ela é... Inclusive o apelido dela é Cloroquina Grêmio, porque ela ficava defendendo remédios sem eficácia para Covid, combatendo vacina. É pirada, né? É uma pessoa assim desequilibrada, literalmente. Eu diria que não tem equilíbrio nenhum, mas Curitibano botou ela no segundo turno, agora aguente. Mas quem vai vencer a eleição, ao que tudo indica, é o Eduardo Pimentel, o candidato do Ratinho Júnior, que é outro que já manifestou a intenção de ser candidato a presidente em 2026, e o Bolsonaro só virou essa coisa de se bandeou para o lado oposto justamente por causa disso, para tentar vencer o Ratinho Júnior e vai se dar mal, vai perder. Manaus, 2 candidatos de direita disputando o segundo turno lá. E apertadíssimo, o bolsonarista atrás, né? Davi Almeida tem 51% e Capitão Alberto Neto 49%. O Davi Almeida é do Avante, 51%. O Capitão Alberto Neto é do PL do Bolsonaro, 49%. Também assim, é difícil a gente dizer o que vai dar lá, porque também essa eleição lá está apertada já há bastante tempo, mais ou menos a mesma coisa, com o Davi Almeida um pouquinho na frente do Alberto Neto. Então assim, não dá nem para a gente dizer que existe alguém em tendência de subida e em tendência de queda. Então é difícil a gente saber o que vai ser o resultado da eleição de Manaus. De qualquer maneira, a última pesquisa antes da votação aponta que o candidato bolsonarista vai perder a eleição. João Pessoa, na Paraíba, outro bolsonarista que vai dar com os burros na água. Cícero, é o Cícero Lucena, é o atual prefeito, tem 60% dos votos. E o Marcelo Queiroga, o bolsonarista de carteirinha, foi ministro da Saúde do Bolsonaro, um dos ministros da Saúde desastrosos que contribuíram para aquelas mais de 700 mil mortes. O Brasil é o país que mais teve gente que morreu de Covid no mundo, proporcionalmente, e ele, o Queiroga, é um dos responsáveis. E, inacreditavelmente, eu realmente fico abismado, ele chegou ao segundo turno, mas vai perder com uma grande diferença, aí 60-40, não vai dar para ele, Queiroga vai se dar mal. E aí, outro resultado, Palmas, Tocantins, aqui já tem também uma situação assim, difícil de prever. Janade Valcari, que é do PL do Bolsonaro, tem 51% dos votos. Eduardo Siqueira Campos, do União Brasil, tem 49% dos votos. O Eduardo Siqueira Campos, que é de uma família tradicional de políticos lá de Tocantins. Desde quando Tocantins não existia, era tudo Goiás. A família Siqueira Campos está na política. E aí ele tudo indica que nessa pesquisa, que vai ser muito apertado, mas que a candidata bolsonarista deve vencer. Agora, de novo, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então 51-49 é praticamente um empate completo, é quase 50-50, então é difícil a gente realmente cravar. Eu não sou capaz de apostar, porque também aqui não tem um candidato subindo e outro caindo. Os dois vêm mais ou menos nessa mesma trajetória, com uma pequena diferença para Janade Valcari. Então, ao que tudo indica, se não se modificar essa tendência, ela leva, a não ser que a margem de erro pegue a gente, e você sabe que pode pegar, né? Então, esse também é o resultado em Palmas. Eu falei só das principais capitais aí que tem segundo turno, não falei de todas, é claro. Tem muitas que não tiveram as pesquisas divulgadas ainda. Agora, amanhã, na live, eu vou falar de todas as 52 cidades brasileiras
que tem segundo turno. Não só as capitais, tem cidades do interior, grandes cidades do interior, que também tem segundo turno e que eu vou mostrar o resultado para você ao vivo. A gente vai acompanhar a vitória dos candidatos para ver quem vai ser eleito prefeito, quem vai ficar chorando a derrota nas eleições de amanhã. Eu fico por aqui, te espero amanhã a partir das 5 horas da tarde. Assim que fechar as urnas, eu abro a live aqui e a gente começa a transmitir os resultados. Tô te esperando, hein? Manda o aviso para seus amigos também, coloca um lembrete que amanhã tem live da apuração ao vivo com você. Um abração, até amanhã e tchau.